Isso. Ela flutua um pouco porque em cada pessoa vai variar as sensações, os prejuízos, né? Então, pra gente identificar a depressão, seria, assim, os dois principais sintomas que praticamente estão presentes em todos, seria uma tristeza, né? Uma tristeza contínua e desinteresse, né? Você costumava fazer determinadas coisas e aqui você perdeu o desinteresse por aquilo. Sei lá, jogava muito videogame, agora você não joga mais. Fica estranho, você, caramba. Aí Não tem alguém na sua prazer, casa né? olha e fala, ele não tá jogando mais, né? Entendi. Então, é uma mudança de hábito, né? Em coisas que você gostaria, que você gostava muito de fazer e agora você não faz mais. E tristeza. E esses sintomas, eles têm que perdurar por mais de 2 semanas. Claro, isso aqui não é um diagnóstico, né? É um referencial de que tem coisa errada e que você, de repente, precisa de visitar um psicólogo, visitar um psiquiatra. Porque nós fazemos serviços diferentes, mas trabalhamos juntos. E a depressão, em muitos casos, eu diria em praticamente todos, vai ser necessário o uso de medicação. Então, você precisa do psiquiatra, ele tem que te medicar. Ah, entendi. Eu posso diagnosticar, o psiquiatra pode diagnosticar, mas eu não medico. Entendi. Então, se uma pessoa chega deprimida pra mim, eu direciono, eu vou atender, mas eu vou dizer o seguinte, ó, eu preciso que você vá a um psiquiatra. Porque tem muitas alterações químicas lá que precisam de medicação. Entendi. Então, isso é uma coisa importante também pra gente não ser ignorante. A medicação, ela é importante. É porque a medicação ela vai complementar alguma coisa que o cérebro não está fazendo. Provavelmente, assim. Então, Eu digo o cérebro, mas pode ser o organismo também. Cada pessoa vai funcionar, a depressão não vai ser igual, né? Mas, de acordo com os teus sintomas, o médico vai prescrever uma medicação para suprir a tua necessidade ali. Porque, pensa bem, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha cognição e comportamento. A gente trabalha a cognição para mudar o comportamento e o comportamento para mudar a cognição. Cognição é a forma que você pensa, né? Então, seria assim, eu tenho um comportamento que eu quero mudar, então a gente começa a pensar sobre ele e tomar atitudes diferentes. Mas uma pessoa deprimida, geralmente a gente só vai quando tá muito mal, né? Não deveria. Os primeiros sintomas a gente deveria recorrer. Mas geralmente a gente procura quando tá muito ruim. Quando você já não tem... Tem casos de depressão profunda, uma depressão mais grave, que a pessoa às vezes não se levanta da cama. Então, assim, se você chega num nível desse, que vai adiantar eu conversar com esse paciente? O que vai adiantar eu entender o que se passa com ele se ele mesmo não tem força para sair da cama? Entendi. Então, a medicação, ela vai ser ajustada de acordo com a necessidade. E também não quer dizer que você vai tomar medicação a vida toda. Sobre medicação é importante a gente falar algumas coisas. Por exemplo, como o Jefferson falou, né? Quando eu tô com problema no pulmão, no rim, no coração, e o médico vem e diz, olha, toma esse remédio aqui. A gente pega e toma, né? E não faz restrição, às vezes tem efeitos colaterais, e a gente toma da mesma maneira. Mas existe um preconceito muito grande quando a pessoa vai num psicólogo ou vai num psiquiatra e o psiquiatra receita um remédio, né, de tarja preta, porque normalmente são, né, remédios fortes, assim, e a pessoa tem um preconceito de tomar esses remédios. Ou toma um pouco, vê que melhora um pouquinho e para de tomar. Queria que você falasse sobre esse tipo de coisas, assim, que normalmente são práticas no meio das pessoas e principalmente no meio dos cristãos. Existe esse preconceito da medicação por causa da loucura, né? É bom deixar claro que loucura é o esquizofrênico, né? A doença mental que a gente chama de loucura é a esquizofrenia. Sim. Pode ter depressão na esquizofrenia? Pode. Mas não necessariamente, a grande maioria não vai ser. Não necessariamente você é louco, né? Então, existe essa ideia de que a medicação é para louco. Até porque antigamente o pessoal não falava que a pessoa tinha doença dos nervos. Sim. Né? Então, o que você pensava quando... Eu não sei se
você usava essa expressão, né? A gente aqui no Rio usava muito essa expressão, né? Porque a pessoa tem problema dos nervos, né? Aí você fica pensando assim, quem é essa pessoa que tem problema dos nervos? Não é normal. A gente mesmo, sem muito conhecimento, você pensa assim, né? A pessoa tem problema dos nervos, né? O sistema nervoso dela é desestruturado. Então, um pouco do preconceito, na minha visão, vem daí também, né? Da loucura. Então, eu tenho medo... Nós, né, temos medo de tomar uma medicação e ser taxado como louco. Me deu um calmante, é pra quê? Um sossega-leão, né? Então, o nome já meio... Tipo, sossega-leão significa que você tá uma fera, você tá né? Então, já leva um pouco pra esse lado. Então, existe o preconceito no medicamento. Eu penso que muito por conta da loucura. Então, todo mundo acha que tudo é pacote de loucura, né? Entendi. Outra coisa, né? A medicação, fala-se muito que ela causa dependência. Realmente, os remédios de tarja preta, eles podem causar dependência. Principalmente porque você fica dependente da sensação que ele proporciona. Pensa bem, se você for uma pessoa pilhada no 220 ali o tempo inteiro, você toma um calmante e fica tranquilo. Então, sereninho. Aquilo ali acaba... ele pode acabar te viciando nessa sensação. Na sensação, né? É igual droga mesmo, né? Você vicia na sensação que o remédio proporciona. Agora, a gente não pode ser ignorante de pensar o seguinte: se você tivesse internado e estivesse fazendo uso de alguma medicação, às vezes a gente nem sabe o que está usando. Será que você com pressão alta, quando você passa mal, você nunca tomou um calmante lá sem saber? Provavelmente. Porque ele vai fazer a medicação da pressão e se você estiver muito abalado, ele vai ter que te acalmar um pouco para poder a pressão baixar. Então, às vezes, e na maioria das vezes, é falta de conhecimento mesmo, né? Não necessariamente você vai ficar viciado em medicação. O problema também é que muita gente se automedica. Eu tomo um remédio para me acalmar, sei lá, um diazepam, não sei o quê, porque eu não durmo. Aí alguém vem e fala assim, toma isso aqui. Aí você toma. Aí você gosta da sensação, aí você começa a tomar aquilo ali esporádico. E às vezes aquilo ali não é a solução pro teu problema. Porque a medicação psiquiátrica, ela não é igual assim, tô com dor de cabeça, tomo dipirona, tomo paracetamol ou tomo ibuprofeno, né? Assim, não regra, mas mais ou menos isso. Não é assim que funciona, porque a medicação, ela funciona diferente em cada pessoa e o ajuste é diferente para cada pessoa, de acordo com o sintoma de cada pessoa. Então, é possível que você chegue... Porque, assim, vamos dizer, a depressão, eu falei que a gente pode ficar acamado e tal, mas pode ter um outro viés da depressão, que é você ficar muito acelerado, muito agitado. Então, você chega extremamente agitado e num processo inicial, o médico pode passar alguma coisa para você relaxar um pouco. Entendi. Pode ser um tarja preta, pode não ser. Porque a medicação psiquiátrica, nem sempre o remédio é usado para o que ele foi feito. Às vezes a gente usa uma medicação para o efeito colateral te dar o que é preciso. Então, a medicação ela vai ser ajustada, né, de acordo com a necessidade de cada um para não causar uma dependência. O médico pode chegar, te dar uma medicação ali para te acalmar no primeiro mês de atendimento, no segundo, e aí depois que você já tá com uma estabilidade, ele pode retirar a medicação, vai fazer o desmame da medicação. Não é tirar a medicação, eu tomo hoje, tomo uma cartela e amanhã não tomo mais. Entendi. Né?